Então, pessoal, agora a gente vai fazer uma revisão de movimento retilíneo, porque teve um aluno que perguntou, que pediu para ajudar em algumas questões, então eu vou fazer uma revisão mostrando para vocês as equações principais e resolvendo um dos exercícios, tá bom? Aí vocês resolvam os outros com base no que foi explicado já em sala e nessa revisão. Movimento retilíneo. A velocidade média de um objeto ela é calculada a partir da divisão de ΔX por ΔT. ΔX é o deslocamento do móvel. ΔT é o intervalo de tempo em que esse deslocamento acontece. A aceleração média já vai ser dada pela divisão de ΔV por ΔT. ΔV é a variação da velocidade do móvel e ΔT é o intervalo de tempo em que essa variação de velocidade ocorre. A velocidade instantânea, isso aqui é bem importante a gente lembrar, nós fizemos muito em sala, ela é dada pela taxa de variação da posição em relação ao tempo, ou seja, a derivada de x em relação a t. A aceleração instantânea, ela é dada pela derivada da velocidade, da função velocidade em relação ao tempo, ou então da derivada segunda da posição em relação ao tempo. Para ilustrar, então, vou fazer um exemplo. Meu exemplo diz o seguinte: a posição de uma partícula que se move ao longo do eixo x é dada por x é igual a 3t ao cubo menos 2t ao quadrado mais 5t. Com x em metros e t em segundos. Determine a aceleração dessa partícula em t igual a 5 segundos. Então, para a gente encontrar a velocidade, a gente deriva a função da posição da partícula em relação ao tempo. Então, foi o que eu fiz aqui. Olha, v é igual a derivada em relação ao tempo dessa função toda, que é a função posição. Então, vamos lá. 3t ao cubo, a derivada é isso. É 3 vezes 3, 9. T ao quadrado, né? Que a gente subtrai um número do expoente, uma unidade do expoente. Menos 2 vezes 2 dá 4. 2 menos 1, lá no expoente, fica simplesmente t elevado a 1, né? Ou só t. E a derivada de 5 vezes t fica igual a 5. Então, a minha função velocidade vai ser 9t ao quadrado menos 4t mais 5. Para encontrarmos a aceleração, por sua vez, a gente deriva a função da velocidade, que a gente acabou de encontrar em relação ao tempo. Então, vem aqui, a aceleração é igual à derivada da função velocidade em relação ao tempo. Ok, vamos derivar isso. 2 vezes 9, 18. T. Menos a derivada de 4t é simplesmente 4. Então, fica 18t menos 4. E a derivada de 5, gente, em relação ao tempo é zero. Lembra que a derivada da constante é zero? Então, em t igual a 5 segundos, a aceleração da partícula vai ser, então, o que a gente faz? Aonde tem t, você substitui por 5. Então, a minha aceleração ela fica 18 vezes 5 menos 4. Isso me dá 86 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração da partícula em t igual a 5 segundos. Equações principais do movimento retilíneo. As equações de movimento que a gente mais usa são essa aqui, olha, velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, ou então a segunda equação, que é a de Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento dessa partícula. Aqui que eu coloco ΔX, porque eu considero que o movimento é horizontal. E a gente encontra esse ΔX também utilizando essa terceira equação. ΔX é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Certo? Essas são as principais equações, as que a gente mais usa. Quando eu vou falar de queda livre, o que eu tenho que ter em mente? Eu tenho que ter em mente que esse movimento agora ele é na vertical. E a aceleração que todos os corpos estão sujeitos é a aceleração da gravidade, que é uma constante em todos os problemas, inclusive na prova, a gente vai usar esse valor para G, 9,8 metros por segundo ao quadrado.
certo? Então, eu só reescrevo as minhas equações, só que a minha aceleração agora é negativa, porque ela puxa para o centro da Terra, a Terra sempre atrai a gente para baixo. Então, o sinal da aceleração vai mudar em todas as equações, e ao invés de escrever A, eu coloco G nas equações. Vocês podem perceber que essas equações são iguais, o que mudou foi o sinal da aceleração, e a aceleração agora é G, que quando a gente for resolver no exercício, a gente substitui por 9,8. Ok, para ilustrar isso, a gente faz um exemplo. Um tatu assustado pula verticalmente para cima, subindo 0,544 metros nos primeiros 0,2 segundos. Letra A. Qual a velocidade do animal ao deixar o solo? Letra B. Qual a velocidade na altura de 0,544 metros? E letra C. Qual a altura do salto? A altura toda do salto. Certo, então vamos para as respostas. Na letra A, a gente sabe, né, que o exercício deu para a gente que ΔY é 0,544 metros, que ele sobe essa altura aí em 0,2 segundos, certo? É isso que a gente sabe. Na letra A, a gente quer saber qual a velocidade inicial desse tatu. Então, para isso, a gente usa a equação que relaciona os dados que a gente conhece, que o exercício deu para a gente. E essa equação é essa aqui, ΔY é igual à velocidade inicial vezes o tempo, menos a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. ΔY ele me deu, que é 0,544. A velocidade inicial é quem eu estou procurando, que é a velocidade do animal ao deixar o solo, vezes o tempo, que é 0,2, menos a aceleração da gravidade, que é 9,8, vezes o tempo ao quadrado, o tempo é 0,2 ao quadrado, dividido por 2. Agora, eu resolvo essa continha quando eu faço, reescrevo a equação 0,544 igual a 0,2 vezes velocidade inicial, menos 0,196, que é o resultado dessa equação, dessa continha aí de cima. Esse 0,196, eu passo ele para o outro lado da igualdade, ele vai ficar positivo, certo? Isso aqui é igual a 0,2 vezes a velocidade inicial. 0,544 mais 0,196 é igual a 0,74. E o 0,2, como ele multiplica a velocidade, ele passa para o outro lado como uma divisão. Então, eu tenho que a minha velocidade inicial vai ser 0,74 dividido por 0,2. Isso me dá um valor de 3,7 metros por segundo, tá? Não tem esse quadrado aí na unidade, não. 3,7 metros por segundo, se trata de velocidade, para a velocidade inicial deste tatu. Letra B, a gente sabe que a velocidade na altura de 0. Tá, ele quer saber a velocidade na altura de 0,544 metros. E a gente sabe que ela pode ser dada por essa equação aqui, porque a gente já conhece a velocidade inicial, a gente acabou de calcular, e nós sabemos o tempo que ele gasta para chegar nessa altura de 0,544 metros. Então, é só substituir os dados nessa equação. Eu tenho velocidade final, vai ser igual à velocidade inicial, que é 3,7, menos a aceleração da gravidade, que é 9,8, vezes o tempo, que é 0,2. Resolvo essa continha e eu encontro que a velocidade desse tatu na altura de 0,544 metros é de 1,74 metros por segundo. Na letra C, ele quer saber qual a altura do salto, a altura máxima. Na altura máxima, a velocidade tem que ser zero, porque a altura máxima ela acontece quando o tatu para de subir. Então, para tanto, a gente pode usar essa equação de Torricelli, uma das equações mais utilizadas aí no nosso estudo. Certo? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a variação da altura total, certo? Que é a altura máxima que a gente quer saber, o ΔY. No final, a gente já entendeu que a altura máxima acontece quando a velocidade final é zero. Certo? Isso aqui é igual à velocidade inicial, que é 3,7, nós calculamos, menos 2 vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8, vezes ΔY. Pronto, agora eu sei que isso aqui é igual a 0 é igual a 3,7 ao quadrado dá 13,7, menos 2 vezes 9,8 dá 19,6. Pego esse 19,6 vezes ΔY, passo para o outro lado da igualdade, ele troca de sinal. ΔY, então, vai ser igual a 13,7 dividido por 19,6.
certo? Então, meu ΔY é 0,7 metros. A altura, então, máximo alcançado aí por esse tatu é de 0,7 metros. E por hoje é isso aí, galera. Agora eu espero que vocês tentem continuar fazendo a lista.